Imagine acordar um dia e perceber que já não consegue carregar as sacolas do mercado, subir as escadas de casa ou até mesmo se levantar do sofá sem ajuda. Essa perda silenciosa de força não é apenas cansaço, é um ladrão chamado sarcopenia, que pode roubar sua independência pouco a pouco, todos os dias. A sarcopenia é a perda progressiva de massa e força muscular, uma condição que atinge milhões de brasileiros acima dos 50 anos. Ela não é apenas um detalhe do envelhecimento, mas um processo destrutivo que compromete sua mobilidade, aumenta o risco de quedas e limita sua liberdade. Pequenas tarefas do dia a dia, como caminhar até a cozinha ou subir um degrau, passam a se transformar em grandes desafios. Eu sou médico especialista em saúde músculo-esquelética e, ao longo de mais de 20 anos de experiência, acompanhei de perto como esse problema pode transformar vidas. Mas também testemunhei pacientes que acreditavam estar condenados à fragilidade recuperarem a força e a vitalidade quando receberam a orientação correta. Hoje quero compartilhar com você um protocolo natural, simples e acessível, baseado em 5 sementes poderosas que atuam em diferentes frentes contra a sarcopenia. E a última delas é a chave mestra. Sem ela, todo o resto perde força. Prepare-se. A partir de agora, vamos desvendar juntos esse caminho para recuperar sua energia, sua confiança e sua independência. Então vamos direto ao ponto. Você já ouviu alguém dizer que é normal ficar mais fraco com a idade? Essa ideia se repete tanto que muitos a aceitam como verdade absoluta. Mas a ciência mostra outra realidade. O que muitos chamam de envelhecimento natural tem nome: sarcopenia. Trata-se de uma condição caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, força e desempenho físico. Ela começa de forma silenciosa, geralmente a partir dos 40 anos, quando perdemos cerca de 1% da força a cada ano. Aos 60, essa perda pode significar até 20% da capacidade de movimentar-se e sustentar o próprio corpo. Aos 80, em alguns casos, ultrapassa os 40%. No Brasil, o problema é ainda mais evidente. Um estudo realizado em Brasília mostrou que 32,2% dos idosos com mais de 60 anos já apresentam sarcopenia e 7,6% sofrem da forma grave. Em São Paulo, a prevalência é de 4,8% entre pessoas com mais de 60 anos, mas aumenta quase 10 vezes entre aqueles que já passaram dos 80. Esses números revelam que a sarcopenia é um desafio real de saúde pública que ameaça não apenas a longevidade, mas a qualidade de vida da população idosa. As consequências são profundas. A perda muscular não é apenas uma questão estética. Ela aumenta o risco de quedas, dificulta a recuperação de pequenas lesões, compromete a densidade óssea, enfraquece o equilíbrio e até pode afetar a saúde cardiovascular. Muitos dos meus pacientes descrevem sintomas que parecem pequenos, mas que, no conjunto, mudam completamente a vida. Cansaço constante mesmo em atividades simples, dificuldade para levantar-se de uma cadeira sem apoio, insegurança ao caminhar em calçadas irregulares e a dolorosa sensação de perder autonomia a cada dia. Recordo de um senhor de 72 anos, morador de Brasília, que me disse: "Doutor, sinto como se minhas pernas não fossem mais minhas. Tenho medo até de atravessar a rua sozinho." Essa sensação de fragilidade não atinge apenas o corpo, mas também a mente, corroendo a confiança e a autoestima. Mas é importante compreender que a sarcopenia não é uma sentença definitiva. Embora seja comum com o avanço da idade, ela não é inevitável. A ciência mostra que, com a estratégia correta, é possível prevenir, controlar e até reverter o processo. Nutrição adequada, atividade física e escolhas inteligentes podem devolver vitalidade a músculos que pareciam perdidos. E é justamente nesse ponto que entram as 5 sementes que vou apresentar. Elas não são suplementos caros, nem soluções milagrosas, mas sim alimentos acessíveis, naturais e apoiados por evidências científicas. Cada uma delas atua em um ponto crucial do processo de envelhecimento muscular
e juntas, formam um verdadeiro arsenal contra a sarcopenia. Agora que você já entende a gravidade do problema e, ao mesmo tempo, a esperança que existe, está pronto para conhecer a primeira dessas sementes e descobrir como ela pode começar a reparar os danos invisíveis da sarcopenia. Semente número 5. Granada. O exército de reparação muscular. Entre todas as opções naturais que estudamos para combater a sarcopenia, a granada ocupa um lugar especial. Suas sementes funcionam como pequenos soldados invisíveis, trabalhando dia e noite para reparar os danos provocados pela inflamação e pela degeneração muscular. A ciência já demonstrou que os antioxidantes exclusivos presentes na fruta, chamados punicalaginas, podem reduzir em até 40% a inflamação nos músculos, criando um ambiente favorável à recuperação da força. Lembro-me do caso de Carlos, um ex-maratonista de 68 anos, morador do Rio de Janeiro. Ele me procurou dizendo que o treino, que antes lhe dava prazer, estava se tornando um suplício. Doutor, depois de correr, sinto como se tivesse levado uma surra. As dores não me deixam descansar, relatou. Recomendei que adicionasse meia xícara de sementes frescas de granada após cada sessão de treino. 3 semanas depois, recebi uma mensagem no meu celular. É um milagre? A dor sumiu. Estou de volta aos meus 10 quilômetros. Essa transformação não foi coincidência, mas resultado direto da ação anti-inflamatória e regenerativa da granada. O segredo está no uso correto. Muitas pessoas acreditam que apenas o suco é suficiente, mas isso é um desperdício caro. A maior parte dos compostos protetores contra a sarcopenia está concentrada na semente. Por isso, mastigar bem até formar uma pasta garante a liberação dos nutrientes essenciais. Há, porém, uma advertência importante. Para diabéticos, o consumo deve ser limitado a meia xícara por dia, já que o teor de açúcar natural da fruta é elevado. Combinando sabor, acessibilidade e eficácia comprovada, a granada é uma das ferramentas mais valiosas que temos para iniciar a reparação muscular e recuperar a vitalidade perdida. Ela é a primeira peça de um quebra-cabeça que, quando completo, pode devolver não apenas músculos, mas também independência. Semente número 4. Chia e linhaça. Entre o mito e o risco, durante anos, a chia e a linhaça foram apresentadas como superalimentos quase milagrosos, populares em revistas de saúde e nas redes sociais. Muitas pessoas passaram a adicioná-las à dieta acreditando que estavam fortalecendo o corpo e prevenindo doenças. No entanto, o que pouca gente sabe é que, se consumidas da forma errada, essas sementes podem se tornar inúteis ou até perigosas. A linhaça, por exemplo, quando ingerida inteira, passa pelo trato digestivo praticamente intacta. É como engolir cofres cheios de ouro sem ter a chave para abri-los. Todos os nutrientes permanecem presos e o corpo não consegue aproveitar. Luz. Além disso, estudos mostram que a chia seca pode se expandir no esôfago e provocar obstruções graves, especialmente em idosos. Já tive um paciente de 73 anos que quase foi hospitalizado porque consumia a semente sem hidratar. Mas há também histórias inspiradoras quando o uso é feito de forma correta. Dona Maria, uma senhora de 70 anos que vive em Recife, contou que durante 2 anos consumiu linhaça inteira todos os dias sem notar nenhuma melhora. Quando orientei que passasse a moer a semente na hora do consumo, mantendo-a fresca, em apenas 1 mês ela me disse: Doutor, é como se minhas articulações tivessem recebido óleo novo. Estou caminhando com muito mais leveza. O segredo está justamente na preparação. A linhaça deve ser sempre moída na hora, pois os óleos oxidam em poucos minutos, perdendo a eficácia. Já a chia deve ser hidratada por pelo menos 10 a 15 minutos em uma proporção de 1 parte de semente para 10 partes de água, formando um gel protetor. Preparadas dessa forma, ambas se transformam em fontes poderosas de ômega 3, fibras e compostos anti-inflamatórios, ajudando a proteger as fibras musculares contra o desgaste da idade. Com a preparação correta, chia e linhaça deixam de ser um risco oculto e se tornam aliadas de peso no combate à sarcopenia. Mas só para quem sabe utilizá-las com sabedoria. Semente número 3. Abóbora. A central de energia muscular.
Poucos alimentos são tão ricos em minerais essenciais para os músculos quanto as sementes de abóbora. Em apenas 30 gramas encontramos cerca de 550 mg de magnésio, o que corresponde a 138% da necessidade diária. Esse mineral é responsável por ativar as reações que permitem a contração muscular. Sem magnésio, os músculos funcionam como um carro de luxo sem bateria. Não respondem da maneira correta. Lembro-me de João, 72 anos, morador de Brasília. Ele chegou ao consultório reclamando de cãibras noturnas, tremores e uma sensação constante de fraqueza nas pernas. Não queria recorrer a suplementos industrializados. Recomendei o consumo diário de 30 gramas de sementes de abóbora tostadas. 2 semanas depois, em uma consulta de acompanhamento, ele sorriu e disse: Doutor, parece que trocaram minhas pernas. Não sinto mais aquelas cãibras que me atormentavam. Além do magnésio, essas sementes são uma fonte riquíssima de zinco. A Organização Mundial da Saúde já alertou que idosos com deficiência desse mineral têm até 3 vezes mais risco de morrer por complicações relacionadas a quedas em 5 anos. Em uma porção de 30 gramas, obtemos 40% da ingestão diária recomendada, funcionando como um verdadeiro seguro de vida para quem deseja envelhecer com autonomia. É importante ressaltar que o preparo deve ser feito da maneira certa, assadas em forno a 160 graus por 10 a 12 minutos, sem adicionar sal. O sódio em excesso pode aumentar a pressão arterial e anular os benefícios. As sementes de abóbora são, portanto, uma central de energia natural que fortalece os músculos, combate a fadiga e protege o corpo contra a fragilidade. Um aliado simples, acessível e extremamente eficaz na luta contra a sarcopenia. Semente número 2. Cânhamo. A proteína genial. Quando se fala em proteínas vegetais, poucas se comparam ao cânhamo. Suas sementes são uma das raras fontes vegetais que contém todos os 9 aminoácidos essenciais, tornando-se uma proteína completa, comparável à das melhores fontes animais. Em 3 colheres de sopa, encontramos cerca de 10 gramas de proteína de altíssima qualidade, capaz de fornecer a base estrutural necessária para reconstruir fibras musculares e aumentar a massa magra. Ao longo dos anos, acompanhei muitos pacientes que buscavam alternativas naturais para suprir a deficiência de proteína na dieta. Um caso que me marcou foi o de Sandra, uma mulher de 65 anos, vegetariana, moradora de Salvador. Ela chegou até mim reclamando que sentia seus músculos desaparecerem. Sugeri incluir sementes de cânhamo em seu shake matinal. Em apenas 3 semanas, sua densitometria corporal mostrou um aumento de 12% na massa magra, resultado impressionante para alguém que já acreditava estar em declínio irreversível. É importante, no entanto, ter atenção a um detalhe. Embora raro, cerca de 0,3% da população pode apresentar alergia ao cânhamo, com reações potencialmente graves. Por isso, sempre oriento realizar um teste simples antes de introduzir a semente na rotina. Esfregar um pequeno grão na pele do pulso e aguardar 15 minutos. Se houver vermelhidão ou coceira, o consumo não é indicado. Quando bem tolerado, o cânhamo se transforma em uma das ferramentas mais inteligentes contra a sarcopenia. Sua digestibilidade e perfil proteico fazem dele um reforço estratégico para qualquer pessoa que deseja recuperar músculos e vitalidade de maneira natural. Semente número 1. Amaranto. A arma definitiva contra a sarcopenia. Entre todas as sementes estudadas, o amaranto se destaca como a mais poderosa no combate à sarcopenia. Seu maior diferencial está na digestibilidade. Cerca de 90% das suas proteínas são efetivamente absorvidas e utilizadas pelo corpo. Esse índice supera o de grãos comuns como feijão, soja ou milho e coloca o amaranto em um patamar próximo ao do ovo, considerado padrão ouro em biodisponibilidade proteica para pessoas acima dos 50 anos, que muitas vezes apresentam dificuldade de absorver proteínas animais. Esse detalhe faz toda a diferença. Além da digestibilidade elevada, o amaranto possui um perfil de aminoácidos raríssimo entre os vegetais. Ele é rico em lisina, um aminoácido essencial, frequentemente ausente em outros grãos. A lisina participa da formação de colágeno,
da reconstrução de fibras musculares e do fortalecimento de tendões e ligamentos. Sem ela, mesmo uma dieta rica em proteínas pode se mostrar insuficiente para reparar o tecido muscular danificado pelo envelhecimento. Um estudo realizado no México reforça esse poder. Idosos que consumiram 30 gramas de amaranto diariamente durante 8 semanas apresentaram um aumento de 23% na força de preensão manual, além de melhora significativa nos marcadores inflamatórios e no perfil cardiovascular. Na prática, isso significa não apenas músculos mais fortes, mas também um coração mais protegido e uma vida mais ativa. Recordo de Dona Ferraz, uma senhora de 82 anos que vive no interior do Rio Grande do Sul. Acostumada a trabalhar na roça, sentiu-se derrotada quando percebeu que já não conseguia carregar um balde de água. Introduzimos o amaranto em sua rotina, preparado de forma simples, cozido em água como se fosse arroz. 2 meses depois, ela voltou ao consultório emocionada. Doutor, consigo cuidar do meu jardim de novo. Parece que minhas pernas renasceram. O preparo adequado é simples. Basta cozinhar uma xícara de amaranto em 2,5 xícaras de água por cerca de 20 minutos, resultando em 3 porções nutritivas. Outra opção prática é estourar os grãos em frigideira, criando pequenas pipocas que podem ser consumidas puras ou adicionadas a frutas e iogurtes. O amaranto, por sua combinação de digestibilidade superior, perfil proteico inteligente e acessibilidade, se consagra como a arma definitiva contra a sarcopenia. Ele não apenas nutre os músculos, mas também cria o terreno ideal para que todas as outras sementes possam agir com máxima eficiência. As sementes podem ser poderosos aliados contra a sarcopenia, mas quando usadas de forma incorreta, podem se transformar em verdadeiras armadilhas. Ao longo da minha experiência, percebi que muitos pacientes não alcançam resultados não por falta de disciplina, mas porque cometem erros simples que anulam todos os benefícios. O primeiro erro comum é consumir a linhaça inteira. Embora pequena, sua casca é extremamente resistente e impede a liberação dos nutrientes. Nesse caso, o corpo simplesmente elimina a semente sem aproveitar nada, transformando um alimento rico em nutrientes em um gasto inútil. O segundo erro está na chia consumida seca. Ao entrar em contato com líquidos no esôfago, a semente se expande e pode causar engasgos ou até obstruções graves, principalmente em pessoas idosas com dificuldade de deglutição. Já acompanhei casos de emergência hospitalar provocados exatamente por esse descuido. O terceiro erro envolve as sementes de abóbora preparadas com sal. Muitas pessoas compram versões industrializadas e acreditam estar fazendo bem à saúde, mas o excesso de sódio aumenta a pressão arterial e pode anular completamente os benefícios cardiovasculares. Por fim, há o hábito de consumir sementes secas diretamente da embalagem, sem mastigação adequada ou hidratação. Essa prática não apenas dificulta a absorção de nutrientes, como também pode provocar desconforto intestinal e, em situações mais sérias, obstruções. Quando preparados da forma certa, esses alimentos são aliados preciosos. Mas ignorar esses detalhes é como transformar uma ferramenta de cura em um risco escondido. Saber evitar esses 4 erros é o primeiro passo para que as sementes cumpram sua verdadeira missão. Depois de conhecer os benefícios de cada semente, surge a pergunta inevitável: como integrá-las na rotina de forma prática e segura? Para responder a isso, desenvolvi um protocolo de 4 semanas que já apliquei com inúmeros pacientes e que mostrou resultados consistentes na melhora da força muscular, da energia e até do humor. Na primeira semana, o foco é o amaranto. Ao consumir 30 gramas por dia, você cria a base proteica ideal para preparar seus músculos. Ele funciona como o alicerce de uma casa. Sem ele, os outros elementos não conseguem se sustentar. Na segunda semana, além do amaranto, entra a chia hidratada. Com 15 gramas por dia, em forma de gel, ela age como um escudo anti-inflamatório, reduzindo os danos microscópicos que se acumulam nos músculos com o passar do tempo. Na terceira semana, adicionamos 30 gramas de sementes de abóbora tostadas. Elas fornecem magnésio e zinco em abundância, transformando-se em combustível para a contração muscular
e fortalecendo o sistema de defesa contra quedas e fragilidade. Na quarta semana, completamos o protocolo com 10 gramas de linhaça moída na hora e 20 gramas de cânhamo. A linhaça traz ácidos graxos ômega 3 que protegem as fibras musculares, enquanto o cânhamo adiciona uma proteína completa, acelerando a recuperação e o ganho de massa magra. O melhor de tudo é que esse protocolo custa menos de R$ 30 por semana, muito abaixo do valor de suplementos caros que frequentemente prometem metade dos resultados. Em apenas um mês, o corpo começa a dar sinais claros de renovação, mais força ao levantar-se, mais firmeza nos passos e a sensação real de estar retomando o controle. A sarcopenia é um inimigo silencioso que ameaça a independência e a qualidade de vida de milhões de pessoas acima dos 50 anos. Ela não é apenas consequência natural do envelhecimento, mas sim um processo destrutivo que pode ser controlado e revertido. Ao longo deste conteúdo, mostrei como 5 sementes acessíveis e naturais podem atuar em diferentes frentes para reparar, proteger e fortalecer os músculos, devolvendo vitalidade ao corpo. O protocolo de 4 semanas é simples, barato e cientificamente embasado. Amaranto, chia, abóbora, linhaça e cânhamo, quando utilizados da forma correta, formam um verdadeiro exército contra a fragilidade muscular. Em poucas semanas, os resultados começam a aparecer. Mais força para se levantar, mais energia para caminhar e mais confiança para realizar tarefas que antes pareciam impossíveis. Mas é importante compreender que o tempo não espera. A cada ano após os 70, a taxa de perda muscular pode dobrar. Por isso, cada dia sem ação significa um pouco mais de força que não volta. Você pode escolher entre investir cerca de R$ 30 por semana em sementes que fortalecem o corpo ou enfrentar no futuro custos muito maiores com medicamentos, cuidadores e a perda da sua autonomia. A decisão é sua, mas o momento de agir é agora. Seu corpo tem a capacidade de se regenerar quando recebe o combustível certo. Comece hoje, siga o protocolo e sinta na prática a diferença que a nutrição inteligente pode fazer. O futuro da sua independência está em suas mãos.